eu ver aqui rapidinho os comentários da galera. Na verdade, deixa eu falar primeiro aqui sobre a minha visão em relação ao substituto do Coutinho. Primeiro entra naquele ponto que eu citei, né? O Vasco deveria ter um substituto para o Coutinho contratado. A partir do momento que o Payet saiu, o Vasco já deveria ter um substituto engatilhado. O Vasco sabia que o Payet não ia permanecer, sabia que o Payet não ia renovar, não era interesse do Vasco renovar. Então o Vasco há muito tempo sabe que precisaria de alguém para, no mínimo, revezar com o Coutinho. Já que o Coutinho, de 63 jogos do Vasco, desde que ele retornou ao clube, ele fez 45 e só em 4 jogou 90 minutos. Então, é constantemente necessário, em mais de 90% dos jogos que o Coutinho jogou, a necessidade de um substituto para o Coutinho. Então, era algo muito claro essa necessidade, o Vasco não foi ao mercado. Dentro do que o Vasco tem, para mim, a melhor opção nesse momento é o Garré. Garré que teve poucas chances com o Diniz, até entrou no último jogo, não produziu muita coisa, mas por característica, na minha visão, se for para manter a característica do time, o Garré é esse cara que gosta de trabalhar com a bola nos pés, que é o cara desse jogo mais associativo, como o Diniz gosta, que é o cara que ajuda na organização, que sabe baixar, se movimentar, se aproximar dos volantes para dar opção de passe, sabe jogar entre linhas. O que o Vasco perderia é capacidade de finalização. Garré não é um cara que arrisca tanto quanto o Coutinho. É um jogador que está com um ritmo menor de jogo do que o Coutinho. Foi pouco utilizado desde que chegou ao Vasco, mas pode estar numa condição física, inclusive, superior à do Coutinho. Então a gente torce para que esteja. Eu acho que, por característica, é um cara que pode entregar mais próximo do que o Coutinho, por característica, entrega. Então, se for para manter a ideia de jogo, eu acho que o Diniz deve ir com o Garré. Mas tem a opção de você fazer a mudança de característica. Você entrar com um meio de campo com mais pegada. Um meio de campo que você não tem esse 10 de referência, que você tem um jogador que vai ajudar um pouco mais na contenção, que vai brigar um pouquinho mais lá no meio. Eu vi muita gente pedindo Estrela. Estrela está um ano sem jogar. Acho muito improvável que a Estrela seja titular logo num jogo desse, lá na altitude, jogando lá em Quito. Acho que a tendência, se não for para jogar com o Garré, seria a utilização, talvez, do Paulinho, que é um jogador que tem sido pouco utilizado também, não fez grandes jogos em 2025, mas por característica pode ser esse cara para ajudar na pressão. A maior virtude do Paulinho, falei isso quando ele foi contratado, é a pressão na bola. Por isso ele depende tanto do físico. Por isso o Paulinho caiu tanto de rendimento desde a lesão, porque ele está voltando de lesão e ele precisa desse físico para entregar o que ele tem de melhor, que é essa pressão na bola. O Paulinho, que funcionou muito bem em 2023, foi aquele Paulinho motorzinho de pressionar, roubar, ganhar e acelerar, conduzir. Esse é o Paulinho que funcionou muito bem em 2023 e que, por conta da lesão em 2024, perdeu muito espaço no elenco. Então, no mundo imaginário, onde o Paulinho já está recuperado, eu acho que o Paulinho poderia ser uma opção, caso o Diniz queira mudar um pouquinho a característica do time. Se não, acho que o Garré acaba sendo a melhor opção para manter a estrutura que já vinha sendo utilizada pelo próprio Diniz. Alex Teixeira não tem como ser opção desse time, nem para sair do banco. Quem dirá para iniciar como titular. Então, acho que, na minha visão, essa seria a melhor estrutura, até porque o Estrela também, acho que, voltando de lesão, é opção para banco, não dá para começar com um jogador que a gente não sabe como é que vai ser a desenvoltura depois de tanto tempo parado. Uma outra opção seria o GB. Você jogar com 2 atacantes, GB e Verratti. Não sei se para um jogo fora de casa o Diniz pensaria em algo nesse sentido. Acho mais provável que vá ou de Garré ou de um outro volante. Ele tem utilizado o Cocão. Eu, particularmente, no mundo ideal, que a gente não consegue ver como é que o Paulinho está jogando, mas o Paulinho, para mim, seria uma opção interessante também.